Olá, amigos! Tudo bem? Estamos começando mais um Bola Brasilis, o programa que traz todas as informações a respeito dos jogadores brasileiros que atuam no exterior. Nesse programa, nós vamos mostrar todos os jogadores brasileiros que atuam no exterior e que marcaram gols na segunda, terça e quarta-feira, dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2021. Mas antes, vou pedir a vocês para que se inscrevam no canal, deixem o seu like no vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Vamos lá? Vamos mostrar então os brasileiros que marcaram gols no exterior. Começando pela segunda-feira. Na segunda-feira, em Portugal, na Liga Pro, que é a segunda liga do país, o Hugo Gomes marcou um gol para o Estoril na vitória sobre o Penafiel por 3-1. Em Bangladesh, o Francisco Torres marcou o gol do Abani Limited na vitória por 1-0 sobre o Baridara. Em Israel, na Liga Leumit, o Júlio César marcou um dos gols do Hapoel Iksal Imad na vitória por 3-1 sobre o Hapoel Ramat Gan. No Irã, o Luciano Chimba marcou o gol do Fulad no empate em 1-1 contra o Mes Rafsanjani. Na Índia, o João Vitor marcou um dos gols do Hyderabad na vitória por 4-1 sobre o Chennai. No Japão, em jogo válido pela Levain Cup, o Leandro fez um dos gols do Tóquio FC na vitória por 2-1 sobre a equipe do Kashiwa. No mesmo jogo, no Japão, no Levain Cup, o Adailton também marcou um dos gols do Tóquio FC na vitória por 2-1 sobre a equipe do Kashiwa. Agora nós vamos falar dos jogadores brasileiros que fizeram gols na terça-feira, dia 5, no exterior. Começando por Malta. Em Malta, o Wellington Petinha marcou um dos gols do Sirens na derrota da sua equipe para o Birkirkara por 4-2. Ainda em Malta, o Kevin marcou o gol do Santa Lúcia no empate em 1-1 contra a equipe do Balzan. Ainda em Malta, na BOV League Challenge, o Patrick Maia marcou um dos gols do Marsa na vitória por 3-0 sobre o Figura. No Chipre, o Danilo Cirino marcou um dos gols do Nia Salamis na vitória por 2-1 sobre a equipe do Hermes. Na Espanha, na Copa do Rei, o Raí Nascimento marcou o gol do Saragossa na derrota por 2-1 da sua equipe contra o Alcorcón. Em Portugal, na Liga Pro, que é a segunda liga do país, o Rafael Furtado marcou um dos gols do Académica de Coimbra na vitória por 2-0 sobre a equipe do Arouca. Em Portugal, na Liga Revelação Sub-23, o Matheus Guedes marcou o gol do Portimonense na vitória por 1-0 sobre a equipe do Sporting. Vamos conhecer os jogadores brasileiros que marcaram gols no exterior na quarta-feira. Em Portugal, na Liga Pro, segunda liga do país, o Nenê marcou o gol do Leixões no empate em 1-1 contra o Oliveirense. Ainda em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Nilo, do União Leiria, marcou um dos gols da vitória da sua equipe sobre o Alcaense por 4-1. No mesmo jogo, em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Diego Galo, do União Leiria, também marcou um gol na vitória da sua equipe por 4-1 sobre o Alcaense. Em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Jair Silva, do Vitória Sernache, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 2-1 sobre o Sertanense. Ainda em Portugal, no Campeonato de Portugal, o Bruno Eduardo, do Sertanense, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2-1 para o Vitória Sernache. Em Portugal, na Taça da Liga Feminina, a Ana Vitória, do Benfica, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3-0 sobre a equipe do Braga. No mesmo jogo, em Portugal, na Taça da Liga Feminina, a Nicole marcou um dos gols também do Benfica na vitória por 3-0 sobre o Braga.
Em Portugal, no Distrital do Algarve, o Wellington Júnior marcou 2 gols do Ajaxer na vitória por 4-0 sobre o Carvoeiro. Ainda em Portugal, no Distrital de Bragança, o João Loureiro marcou o gol do Macedo de Cavaleiros na vitória por 3-0 sobre o Vila Flor. Ainda em Portugal, no Distrital de Bragança, o Henrique Almeida fez 2 gols do Vinhais na vitória por 4-0 sobre o Mirandês. No mesmo jogo, pelo Distrital de Portugal, de Bragança, o Diogo Souza também marcou 2 gols do Vinhais na vitória por 4-0 sobre o Mirandês. Na Turquia, o Pedro Henrique, do Kayserispor, marcou o gol da vitória da sua equipe sobre o Denizlispor por 1-0. Na Itália, o João Pedro, do Cagliari, marcou o gol da sua equipe na derrota por 2-1 para o Benevento. Ainda na Itália, o Bremer, do Torino, marcou o gol da sua equipe no empate em 1-1 contra a equipe do Verona. Na Itália, pela Série D, que é a 4ª liga do país, o Adriano Lousada marcou o gol do Rende na derrota por 4-1 para o Dattilo. Também na Itália, pela Série D, o Matheus Ribeiro fez o gol do Notaresco na vitória por 3-1 sobre o Matese. Na Liga dos Campeões da África, o Tony Ribeiro, do Petro de Luanda, de Angola, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1-0 sobre o Nicana, de Zâmbia. No Chipre, o Thiago Santos marcou um dos gols do Omônia na vitória por 2-1 sobre o Apollon. Ainda no Chipre, o Danilo, do AEL Limassol, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3-1 sobre o AEK Lanarca. No Chipre, na categoria B, o Bernardo Diniz, do Sloraca, fez um dos gols da sua equipe na vitória por 2-1 sobre o Ipsonas. Na Espanha, na Copa do Rei, o Emerson Royal, do Betis, marcou um dos gols da sua equipe na vitória por 3-1 sobre o Mutilvera. Também na Espanha, pela Copa do Rei, o Vavá Guerreiro, do Naval Carneiro, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1-0 sobre a equipe do Las Palmas. Na Inglaterra, na Copa da Liga, o Fernandinho, do Manchester City, marcou um dos gols na vitória da sua equipe por 2-0 sobre o Manchester United. Na Jordânia, o Altemar Pemaza, do Aqaba, marcou o gol da vitória da sua equipe por 1-0 sobre o Al-Ahly. Em Malta, o Maxwell Samurai, do Gzira, marcou um dos gols na vitória por 4-0 sobre o Sengleia. E no mesmo jogo em Malta, o Jefferson Assis marcou também para o Gzira na vitória por 4-0 sobre o Sengleia. No Bahrein, na 2ª divisão, o Bruno Correia marcou um dos gols do Al-Ahly na vitória por 5-1 sobre o Al-Ittihad. Esse foi o programa Bola Brasilis de hoje, apresentando todos os jogadores brasileiros que marcaram gols na segunda, terça e quarta-feira do meio de semana desse início de janeiro, nos dias 4, 5 e 6 de janeiro. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos, curta, comente e compartilhe também os nossos conteúdos. E você também pode seguir as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram e também o nosso Twitter. E fiquem ligados, porque vem mais programa Bola Brasilis trazendo muitas informações a respeito dos jogadores brasileiros no exterior. Grande abraço!